A gente está recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza todos os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Já conversamos pelo PT com Larissa Gaspar, Arthur Bruno, Guilherme Sampaio, Luiziane Lins e Evandro Leitão. Já recebemos também o capitão Wagner. Além disso, Carmelo Neto, quando ainda era pré-candidato, e depois também conversamos com ele já como presidente estadual do PL. Hoje é a vez do senador da República, Eduardo Girão, do Partido Novo, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Senador, obrigado por sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é curto, viaja muito, tem muito serviço para fazer. A vida de um senador que quer trabalhar não é fácil no Brasil, e eu agradeço demais sua gentileza em vir aqui conversar conosco. Boa tarde. Muito boa tarde, Tiago. Quem tem que agradecer sou eu, né? Parabenizar aqui. Eu não vou me arriscar a chamar o nome do nosso operador, mas é o Páscoa. Aí não tem como, vamos chamar pelo sobrenome. Né? Agradecer a Jovem Pan News de Fortaleza pela oportunidade. Estamos aqui para dialogar sobre esse momento que a gente vive, não apenas em Fortaleza, mas também no Brasil. Pelos próximos 30, 40 minutos, vamos conversar com o senador Eduardo Girão sobre os temas mais diversos, lógico, muito mais voltados à Prefeitura de Fortaleza, que ele é pré-candidato, mas também não posso deixar de conversar sobre coisas do cargo dele de senador. Queria começar a pergunta que eu faço a todos, senador, que é: por que o senhor decidiu ser candidato ou pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza? O que o motivou a disputar este cargo? Em primeiro lugar, eu, desde que assumi o mandato em 2019, né, com uma das ferramentas que o parlamentar tem, que particularmente eu acho que é um desvio de função, mas está lá e você tem que fazer bom uso, é das emendas parlamentares, né? E a gente tem procurado fazer essa distribuição de forma muito transparente para todos os municípios do estado do Ceará, os 184, independente se o prefeito é do PT, do PDT, do Podemos, enfim. A gente tem procurado fazer porque a população não tem culpa dessa disputa de poder e precisa da sua resposta, atender os seus anseios. Então, eu tenho fiscalizado, não apenas no interior do Ceará, mas aqui na nossa capital. E, Tiago, rodando aí pelos equipamentos de saúde, né, pelas instituições, entidades do terceiro setor, eu tenho visto uma cidade completamente abandonada, as pessoas sendo relegadas à sua própria sorte, né? E eu não poderia colocar a cabeça no travesseiro, sendo de Fortaleza, né? Nasci aqui, estudei aqui, comecei a trabalhar aqui, formei família aqui, empreendi, gero um emprego aqui e fazer de conta que não estou vendo o que eu estou vendo diariamente. Então, eu acredito que um ciclo da nossa política, da velha política aqui de Fortaleza, onde os donos do poder dão as cartas, né, sempre querendo se perpetuar na estrutura do Estado para benefício seu e de parentes. É isso que a gente percebe aí com a CAGES, por exemplo, o Detran, cheio de parentes, de amigos de quem está no governo, e isso, a população fica na miséria cada vez mais e não acho correto. Tanto é que a gente está colocando o nosso nome na pré-candidatura para fazer uma política que a gente acredita, uma política de respeito ao dinheiro do pagador de imposto, a dignidade das pessoas que precisam resolver os seus problemas diários. E por essa oligarquia que manda e desmanda aqui em Fortaleza e no Ceará durante esses anos, o PT e o PDT, que agora estão brigadinhos aí, mas até bem pouco tempo atrás estavam dando as cartas e agora está com soluções, cada um com soluções miraculosas para o que não fizeram nas últimas décadas. Então, nós estamos aqui para respeitar a inteligência do povo cearense e apresentar algo que realmente seja uma mudança de verdade. A gente vai mesclando aqui os assuntos conforme a nossa conversa, né? Acho que o povo não entende bem, senador, o que é uma emenda, né? A emenda vai tanto de dinheiro para tal canto. O que são essas emendas para o povo entender? Olha, as emendas parlamentares, elas são recursos da União que parlamentares podem destinar de acordo com a sua
com o seu, vamos dizer, o seu julgamento de onde é que está precisando. Certo, é um dinheiro público, é o dinheiro que o deputado e o senador têm direito de destinar para alguma obra, para algum lugar do seu estado. Como é que acontece geralmente? Isso é uma prática que eu acredito que é muito ruim, inclusive para a democracia, né? Geralmente os parlamentares destinam para os seus currais eleitorais. Destinam ali para aquelas prefeituras que votaram nele, onde aqueles locais que tiveram uma votação. E isso vai fortalecendo aí uma situação de perpetuação no poder, porque é desigual uma pessoa que não tem condição nenhuma de econômico, de político, para se candidatar a alguma coisa e disputar uma eleição com um parlamentar que tem aí 80 milhões, por exemplo, por ano, que é esse o valor que pode destinar para esses municípios. O que é que eu fiz? Eu fiz de forma transparente isso. Procurei fazer uma análise técnica e mandar para os 184 municípios do Ceará, ouvindo vereadores de diversos partidos, ouvindo associações, comunidades, ouvindo os prefeitos, independente também da cor partidária ideológica, e aplicar esses recursos com transparência para a população. E isso incomoda muita gente, né? Quando você faz uma política participativa, uma política com respeito ao dinheiro do contribuinte e sem uso eleitoreiro. Isso é bom que se diga, né? Para você ter uma ideia, eu não vou nem na inauguração de equipamentos, a gente manda o valor, eu faço questão de não ir, convite tem, mas eu vou ou antes, durante a obra, para ver como é que está, ou depois funcionando os equipamentos para ver se foi bem empregado. Sobre o orçamento secreto que já foi instituído ainda no governo Bolsonaro e que o atual governo criticou bastante na campanha, mas continuou, né? É difícil acabar com o orçamento secreto, ou seja, o povo não sabe para onde é que o dinheiro vai, por isso que é secreto? Inclusive eu votei contra 2 vezes, denunciei esse orçamento secreto, que é uma excrescência da política brasileira e que vai para os amigos de quem está no poder, né? Aí não tem uma divisão, nem de parlamentares, de uma divisão correta, é para aqueles que são governistas, né? Que fazem o jogo do governo que está no poder. E a gente tem procurado buscar essa transparência. Agora, na votação do orçamento do ano de 2024, eu fiquei até os 47 minutos do segundo tempo, tentando com que a votação da LDO com fundo de 4,9 para ser preciso, bilhões de reais para fazer fundo campanha eleitoral política, um fundão eleitoral, que a gente pudesse pelo menos colocar digital de quais parlamentares estavam autorizando aquele aumento. Porque o que é que aconteceu ali? Praticamente dobrou o valor, né? E não justifica exatamente a campanha do ano passado, a campanha que a gente teve para presidente, para governador e senadores, ser o mesmo valor da campanha para prefeito e vereadores. Então é algo absurdo que só faz deixar as pessoas longe da política que querem entrar dentro da política. A gente volta ainda para o tema do Senado, da sua atuação por lá, mas vamos falar um pouco do município aqui, do Partido Novo. Como estão as alianças, as conversas para formar uma frente com mais partidos para a sua pré-candidatura aqui em Fortaleza? Além do Novo, já tem uma definição de quem pode ser o nome para vice na sua chapa e que partidos podem estar compondo uma aliança? É uma longa caminhada, Tiago, e vocês que estão nos ouvindo aqui na Jovem Pan Fortaleza. O Partido Novo, ele tem a coerência entre o pensar, o falar e o agir, né? É uma coisa que inclusive me atraiu muito. Eu há muito tempo admirava esse partido e hoje estou podendo ser, olha como é que é a ironia do destino, né? Eu sou o primeiro senador da história do Novo e o primeiro mandatário do Norte e Nordeste da história do Novo, que é um partido que adquiriu o respeito do povo brasileiro, né? Pela sua defesa de princípios, de valores, da ética, né? Do bom emprego do recurso de quem paga imposto, né? De um Estado eficiente, sem mamata para quem está no poder, né? Nos donos do poder. E o Partido Novo, o grande aliado dele é a população. São as pessoas que querem uma nova política. Claro que a gente conversa, né? Eu particularmente converso com os parlamentares, como eu te falei, eu recebo prefeito de todos os partidos, vereadores, associações, não interessa, a gente está
querendo construir uma política com base no diálogo. Agora, desde que isso não vá prejudicar algo que não é republicano para a população. Então, o Novo, a gente está começando essa caminhada, vai ser a primeira eleição do Novo com candidatura majoritária, né, que a gente, sabendo das limitações e imperfeições, uma campanha franciscana. Depois você pode me cobrar, porque você vai acompanhar a prestação de conta dos partidos e vai ver que a nossa campanha vai ser uma campanha franciscana, mas que a gente vai levar propostas diferentes, vai levar uma nova forma de fazer política. A questão de vice ainda tem muito tempo até a convenção, para que a gente possa identificar pessoas de perfil que possam se aproximar pelos valores e princípios que a gente quer imprimir, que a gente gostaria de imprimir na Prefeitura de Fortaleza, para que a população tivesse uma representatividade melhor nos seus problemas do dia a dia. Os ouvintes podem mandar perguntas, eu só peço que você escreva. Por áudio não vai ser possível. Então, o Sandoval já está aqui falando. Tiago, boa tarde, quero abraçar meu senador, agradecer a ele por tudo que faz pelo Estado. Saudações tricolores, inclusive. Opa. Manda aqui o Sandoval Silva. Obrigado, Sandoval. Valeu, os outros Sandoval. Que estão mandando áudio, não vai ser possível, tá, gente? Escreva um textinho curto que eu faço a pergunta aqui. Vamos lá, falar um pouquinho de política agora, senador. Na semana passada eu conversei com o presidente do PL no Estado, o deputado Carmelo Neto, e já havia conversado com a doutora Silvana, deputada também do PL. Eu perguntei, doutora, a mesma pergunta que eu fiz para o senhor, né? Como estão as alianças do PL e tal? Esse campo da direita não seria o momento de se unir, já que tem tantos nomes fortes, importantes? Ela falou, a gente gostaria e tal. Inclusive eu convidei o senador Eduardo Girão para ir para o PL mais de uma vez. A minha pergunta não é especificamente essa, mas queria falar o seguinte: não seria o momento, senador, dessa chamada direita? Eu não gosto dessas... Eu também não. Eu acho complicado. Mas não seria o momento de uma união em torno de um nome, já que existem algumas divergências do outro campo chamado de esquerda, especialmente com o racha entre PT e PDT? Existe uma possibilidade? Wagner, Girão, Fernandes e outros nomes importantes desse campo, quem sabe uma candidatura? Olha, se tem briga é do outro lado, né? E é uma briga que a gente fica sem entender, é briga pelo poder. Só pode ser, porque até pouco tempo estavam governando juntos aí, alternando prefeitura, governo, e agora estão aí separados e querendo soluções, prometendo soluções para o cearense, que não vai cair nessa. O campo, vamos dizer assim, mais conservador, né, que defende a família, que defende a vida, que defende a liberdade, a ética, é um campo que dialoga, né? A gente tem conversado bastante. O capitão Wagner, sou muito grato, ele me convidou para entrar na política lá atrás, tive a oportunidade de apoiá-lo 2 vezes para prefeito de Fortaleza, também para o governo do Estado. Carmelo Neto, muito querido, né? A doutora Silvana nem se fala, né? Inclusive, eu tive essa sondagem dentro do PL, inclusive a nível nacional também, né? Me relaciono muito bem com a bancada no Senado do Partido Liberal, mas nós temos um projeto, com todo respeito aos outros, legítimo, né? Que traz propostas inovadoras e que eu acredito que é chegada a hora de um ciclo diferente realmente na política, né? Nós temos um exemplo, por exemplo, do Romeu Zema, que lá atrás, no governo de Minas Gerais, passou por um momento de ruptura como esse, que é uma troca, uma alternância de poder de verdade. E o Zema, o governador Zema, que é do Novo, ele recebeu terra arrasada do PT. O Estado estava quebrado, funcionalismo atrasado, uma série de problemas lá, de mordomia para todo mundo, e ele foi fazendo o trabalho que deve ser feito, né, com base numa gestão eficiente e responsável. E está aí o resultado lá de Minas Gerais. Pra você ter uma ideia, já está aí, com a pandemia no meio, o governador Zema, no estado de Minas, conseguiu gerar ali quase 1 milhão de empregos, né, durante esse período. Então, é possível fazer uma gestão, sim, de forma responsável. Quer outro exemplo? O Adriano Silva, que é o prefeito de Joinville, lá em Santa Catarina. Pegou também uma situação muito difícil. Sabe qual é a aprovação dele hoje?
93% de aprovação nas pesquisas, porque ele entrega. É entregue resultado para a população e ela está vendo o resultado. Então, eu acredito que Fortaleza, que é uma cidade que tem um potencial enorme, um povo trabalhador, empreendedores criativos, precisa sair dessa briga política, dessa coisa de poder pelo poder e que os recursos da cidade sejam aplicados para que as pessoas... Eu fui hoje na Associação Pestalozzi, temos aí investido bastante, né, com os recursos do povo em associações que fazem a paz, em hospitais, onde eu faço questão de visitar pessoalmente para ver a aplicação dos recursos. E eu fiquei impressionado com o dado que foi me entregue lá na Associação Pestalozzi, de partir o coração, por exemplo, a questão de consulta para criança com autismo. Você está enfrentando aqui na Prefeitura de Fortaleza 3 anos para ter uma consulta com o neuro, para depois começar o tratamento da criança. Isso é uma falta de humanidade tão grande que não se justifica numa cidade rica como Fortaleza, e a turma só pensa em aumentar imposto. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Entrega que é bom, efetivamente, de respeito às pessoas, não se tem. Né? Por exemplo, essa taxa do lixo que você estava falando há pouco tempo, fazendo o informe dela, né, do prazo da primeira parcela aí com desconto, é brincadeira. Já não basta a quantidade de imposto, de ICMS que o Elmano está aumentando, de tudo isso, a gente vai ter que pagar mais imposto e taxa do lixo. Poxa, agora, vai lá, vê lá na CAGES quem é o pai que está empregado, lá no Detran, quem é a esposa da primeira-dama, ex-primeira-dama, você começa a ver irmão de deputado, uma série de promiscuidade, com o dinheiro de quem? Com o dinheiro dessa turma que está pagando imposto agora, dos fortalezenses. Então, eu acredito muito que a gente precisa fazer uma nova forma de gestão, e é choque de gestão para poder servir a população e não ser servido por ela, que é isso que acontece. A gente, infelizmente, vê em Fortaleza e no Ceará isso se perpetuar e está na hora de acabar. Perguntas dos ouvintes, algumas que já estavam programadas aqui, mas o Teixeira da Aerolândia pergunta se o senador pretende acabar com a taxa do lixo se eleito. É uma pergunta que eu tenho feito a todos. O que fazer quando, se eleito, taxa do lixo, criada pelo prefeito Sarto, e a taxa do alvará, a renovação do alvará para os empresários, criada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. O senhor pensa, e se tem alguma, se eleito, se pretende revogar, como é que vai fazer com essas duas coisas? Olha, eu venho da gestão, né, Tiago? Eu venho da gestão. A minha vida inteira foi gestão, tanto no campo do empreendedorismo, como no campo social, como no Fortaleza Esporte Clube também, né, no futebol. E a gestão tem que ser simplificada. A gente tem que desburocratizar, que profissionalizar, né? E, em vez de ficar criando barreiras, aumentando impostos, é óbvio que você tem que cortar onde está indo a inversão de prioridades, né? Que aí eu digo para você, uma coisa que não entra na minha cabeça, é você gastar com essas máquinas, Estado, Prefeitura, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, 300 milhões de reais, no mínimo, com propaganda e publicidade. O cearense que está me ouvindo aqui é de arrepiar qualquer um, gastar 1 bi, eu vou repetir, 1 bi, B de bola e de índio, e 100 milhões com esses gastos de propaganda e publicidade. Que é isso? Eu perguntei ao governador Zema, quanto é que o senhor gastou em publicidade? Ele disse, olha, tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui, 50 milhões por ano, que já é dinheiro pra caramba, 50 milhões por ano vezes 4, ele gastou no mandato dele 200 milhões. O estado do Ceará tem uma coisa completamente surreal aí, o dobro da questão do que Minas Gerais, que é maior, gasta. Então esse dinheiro sai de quem? Sai do povo, sai da pessoa que está trabalhando, empreendendo. Então você pode ter convicção de que a gente vai colocar o dinheiro onde precisa. É para o atendimento na saúde. Você não percebe a cidade escura, não? Onde você anda em Fortaleza é um breu. Já não basta o problema da segurança pública, que é um fracasso na gestão do PT, né? As facções criminosas mandando e desmandando no Estado, né? Você tem que pedir autorização para entrar, para visitar a ONG. Ontem, lá no grande
Pirambu, você teve o quê? Um toque de recolher. Aqui nas nossas ventas, como a gente fala. Né? Então, esse tipo de coisa tem que acabar. E esse imposto, a gente atrapalha a vida das pessoas, não vai gerar emprego, tem muita gente querendo oportunidade de emprego. Nós vamos fazer esse imediato corte com relação à taxa do lixo. Seria revogar, então? Claro, revogar é a primeira coisa. E eu te garanto uma coisa, dinheiro tem para se fazer essa redução em outras áreas que é de privilégios. Né? Eu quero dar um exemplo comigo mesmo. Eu abdiquei, renunciei, assim que assumi, a todos os privilégios que o senador tem. Você sabe qual? Carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde vitalício para a vida inteira. Você vai senador, fica plano de para a vida inteira. Eu acho isso um desrespeito com quem paga imposto, com quem me levou lá para o Senado, que é o povo cearense. Renunciei isso e estou com um projeto de lei para que esse dinheiro seja aplicado na saúde e na educação, né? Porque é uma falta de razoabilidade muito grande fazer isso com quem está ralando todo dia, acordando 5 horas da manhã, levando seu filho para a escola, indo trabalhar para ganhar o pão. Isso não pode acontecer. Por causa do tempo, vamos correr. Respostinhas mais rápidas aqui. O Luciano, o senador, quer saber o que seria, com clareza, o que seria uma campanha eleitoral franciscana. O senhor usou esse termo. Com poucos gastos, é isso? Com pouquíssimos gastos. A nossa campanha é uma campanha que não vai ter as máquina do Estado, máquina da Prefeitura, que a gente sabe que atuam nessa linha. Isso é uma prática que é muito preocupante. Você não vai ter apoio de partido como se usa fundo eleitoral. O Partido Novo é um partido que tem muito respeito, vai usar de uma forma com total transparência e com a quantidade mínima com base nos juros, né? Porque o partido tem essa política e, particularmente, assim, eu acho que uma campanha tem que ser com ideias, né? Enquanto a gente tem rede social, Tiago, porque estão querendo tirar até nossas redes sociais do controle, que nós estamos lutando contra lá no Congresso Nacional, nós vamos tentar fazer isso da forma, porque tempo de televisão também a gente não vai ter, então a gente vai procurar usar os meios sociais, rede social, visita nas comunidades. É isso que a gente vai fazer, levando as nossas ideias, fazendo reuniões. O ouvinte pergunta aqui, seria o caso de devolver quem já pagou a taxa do lixo, aí já não é possível, né, senador? Porque o dinheiro já foi para o Tesouro, não tem mais como reverter isso, né? Revogar a partir da Você sabe quem foi né? que fez essa pergunta aí? Foi o Sandoval. O Sandoval. Sandoval, você sabe que essa pergunta eu fiz para o nosso jurídico, né, perguntando para advogados amigos também, porque as pessoas, o negócio é tão surreal que as pessoas não estão conseguindo pagar, já estava no limite. Então é o seguinte, é algo que tem que ser visto, se juridicamente, né, o pessoal está pesquisando, se é possível fazer isso, e se for possível, eu acho que é até um dever. Pelo meu pouco conhecimento algum conhecimento de lei orgânica, é inviável, porque foi para o Tesouro, registrou e tal. Qual o posicionamento do senhor em relação à chamada Agenda 2030 e o avanço de medidas mundiais de dominação? Aqui ele está usando alguns termos aqui sob o pretexto de barrar o aquecimento global. É o Sérgio Regis. Quer saber sua opinião sobre isso? Olha, a gente tem que ir para a ciência, para a técnica e não para narrativas, né? Eu gosto sempre de colocar que a liberdade hoje está ameaçada, né? Você vê aí os organismos internacionais com posturas que parecem favorecer grandes grupos internacionais que têm interesse de saquear o nosso país, né? A gente vê algumas questões, por exemplo, a CPI das ONGs, que o senador Plínio Valério, lá do Maranhão, teve a coragem de abrir e coordenou até o final. É escandaloso, tanto é que foi indiciado lá o presidente do ICMBio, foi pedido o indiciamento dele. Então, a gente precisa ter noção exatamente de onde até que ponto essas ONGs vão e qual é o interesse comercial que está por trás delas. Então, eu sou uma pessoa que respeito bastante a questão do meio ambiente, acho que é importante, é onde a gente vive a terra, mas a gente tem que ter cuidado com essa questão de narrativas, de interesses internacionais no Brasil. Você sabe que tem a Fundação George Soros, que investe aqui para a legalização de aborto, com apoio, muitas vezes, de ONU,
de outros organismos internacionais, e que isso afronta os valores e a própria ciência, que já mostra, por exemplo, que a vida começa na concepção e quando você tem a interrupção, a mulher também fica com consequências emocionais, consequências psicológicas e até físicas para toda a vida. Outra questão, droga, maconha. O lobby é para liberar. A gente já está vendo o estrago que aconteceu na Califórnia, por exemplo. O estrago que aconteceu aqui no Uruguai. Você vê uma liberação... A Holanda já quer voltar atrás. A Holanda já voltou atrás. Voltou, Os café né? cannabis já começaram a voltar atrás. Então, por quê? Porque aumentou a criminalidade, porque o consumo explodiu e não diminuiu o tráfico de drogas. Muito pelo contrário. É isso que a gente quer para o Brasil, para um lobby do senhor Jorge Soros, que investe milhões nisso. Então, a gente está muito atento e eu tenho muitas críticas a essa agenda 2030 que é feita. Como prefeito, se eleito, quais seus projetos para o comércio de Fortaleza? Eu acho que o nosso ouvinte quer se referir aqui à desburocratização, incentivos e tal, porque ele inclusive cita aqui que tem muito painel de aluga-se, né? Muitos prédios com aluguel e tal. Muito. O que fazer, senador, para fortalecer? Olha, porque não é coisa simples, né? Não é uma coisa simples, mas precisa de vontade. Precisa de vontade política, precisa de vontade de revolucionar para facilitar um ambiente de negócios de quem quer empreender. Qual é a marca do cearense? Vamos lá. O cearense é conhecido no mundo todo como alguém resistente, que se adapta ao local, que tem criatividade, né? E quando a gente vê essas placas de alugas que a gente nunca viu com essa velocidade aumentando, né? As pessoas fechando o negócio, você vê aqui grandes empresas fechando o negócio em Fortaleza, no Ceará, indo embora daqui, é porque chegamos no limite. Então, a minha vida toda foi empreendedor, né? Eu tenho essa marca no meu sangue, no meu DNA, e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para facilitar, conversando com associações, diminuindo a burocratização, para que se tire esse peso para se abrir empresa, para se manter, os pagamentos de impostos, e entregar para eles condições também, né? Entregar condições para que quem trabalhe seja valorizado. Quem trabalhe tenha retorno em questões de saúde, em questões de segurança pública, porque isso é que a gente vai criar uma atmosfera para as pessoas voltarem a abrir o seu pequeno negócio e também crescerem com relação ao seu próprio esforço, ao seu trabalho. O Alberto César, outro ouvinte, vou unir a pergunta dele com a minha aqui. Ele pergunta sobre as 3 frentes principais: saúde, educação, segurança. Como é que uma prefeitura, e quais são os seus projetos, senador? Como é que a prefeitura pode colaborar com a segurança pública, a educação básica? O que é que falta para engatar? Eu sei que é muito difícil, porque é muito menino para você dar conta, muito. Não é coisa simples, né? E saúde, né? Você quer marcar uma consulta, eu acho que via de regras, cidade grande e pequena, você marca para daqui a 3 meses. Eu sempre falo aqui, é muito imposto, mas o serviço não está contento, nem de longe, em muito canto do Brasil. Eu te falei um caso agora do neurologista, né? Que 3 anos, só tem 7 cadastrados para a cidade de Fortaleza. A questão da saúde eu acho que o prontuário tem que ser todo, a tecnologia você tem que usar a favor. Você tem que usar para estar, seja no posto que vai, no outro, que a pessoa tenha o seu histórico ali para facilitar a marcação de consulta, para facilitar o entendimento do profissional responsável, né? Eu acho que está faltando um olhar humano ali na questão de saúde pública. Falta de profissionais, eu acredito que isso é importante se dedicar mais. A questão que você colocou de escola, educação. Eu, particularmente, sou a favor da liberdade, do direito de escolha das famílias. Então, muito me deixa, assim, triste que por uma ideologia, o nosso governador, ministro da comunicação, junto com o governo Lula, tira a oportunidade de algo que estava fazendo sucesso e que as pessoas estavam com fila de espera porque estavam gostando, que é a escola cívico-militar. Por que não colocar essa alternativa sem detrimento das demais fórmulas? Mas ali já tinha um retorno pedagógico, um retorno de ordem, de disciplina. Por que não oferecer? Essa é uma linha que eu
gosto muito porque vi o resultado e quero devolver ao fortalezense essa oportunidade que a gente possa fazer, principalmente a nível de governo, porque esse já é uma questão estadual. Valores humanos. Eu fui na Índia há 20 anos atrás e conheci um projeto lá na Índia chamado Satya Sai Educare, que a gente teve a oportunidade de abrir lá no Eusébio uma escola de valores humanos. E essa escola que fica no Eusébio, o resultado é fantástico, né? O que a gente tem de engajamento da comunidade, dos pais abraçando, né? Porque ela trabalha os valores: amor, não violência, retidão, verdade, né? Que são valores humanos que ela coloca, por exemplo, exercício de matemática. Como é que você e eu aprendemos? A gente tem uma diferença de idade aqui que não vamos revelar. Bem pouquinho, né? Viu? Bem pouquinho. Mas como é que nós aprendemos? Passou uma pessoa, tem uma maçã com 5 cestos, passou uma pessoa, pegou 3. Quantas maçãs ficaram? A gente aprendeu assim, em termos gerais. Como é que é o método? Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma criança com fome na rua, o dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Ou seja, o resultado matemático é o mesmo. Mas você ganhou ali o quê? Compaixão, solidariedade, cooperação. E isso transforma todas as outras disciplinas. Então eu acredito muito nessa questão dos valores humanos e acredito que a gente possa fazer. Agora, é uma caminhada que está começando. Nós vamos ouvir professores, vamos ouvir o pessoal profissionais de saúde, porque nós vamos construir juntos isso aí para que possa cada vez funcionar melhor. Eu valorizo muito o servidor público, acho que ele merece respeito, né? A maioria das pessoas são comprometidas, mas a gente precisa ter isso de forma muito clara. O exemplo tem que vir de cima, né? O exemplo tem que vir de cima e esse compromisso tem que ser com as pessoas e não com nenhum projeto de poder. A gente está recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o senador da República, Eduardo Girão, pré-candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza. O ouvinte pergunta aqui, 2 perguntas, senador. O Vitor está perguntando sobre os motoristas de aplicativo. Ele não deixou clara qual é a dificuldade, qual é o problema, né? Pergunta a ele sobre os aplicativos, porque ele não ajuda o vereador Márcio Martins. Não sei qual é o projeto do vereador Márcio Martins. E a outra pergunta do ouvinte, como a prefeitura pode ajudar na segurança pública? Não tem uma responsabilidade do prefeito, mas pode de alguma forma ajudar. Como pode sim. Guarda Municipal, né? Nós estamos inclusive conversando, o Plauto, né? O Coronel Plauto, que é um bom entendedor da segurança, tem passado informações importantes para a gente, né? Uma presença maior da Guarda Municipal nas áreas importantes, nas praças públicas, junto às comunidades. Acredito que essa interlocução da Guarda Municipal com a Polícia Militar também é importante, é uma força-tarefa que tem que ter aí uma coordenação maior. E essa briga política que existe em Fortaleza dificulta, porque a Guarda Municipal da Prefeitura, a Polícia Militar, você tem o Estado. Então, o exemplo, como eu falei há pouco, tem que vir de cima. Então, a gente tem que buscar o diálogo para encontrar a solução do dia a dia das pessoas. Agora, é uma longa caminhada, nós estamos construindo um plano de governo que lá nós vamos detalhar exatamente quais são as soluções, porque não adianta você fazer populismo. Um grande problema hoje é populismo. Você dá respostas fáceis e não entregar depois e não querer se desgastar com certos setores, né? Você tem que fazer aquilo que é melhor para a cidade, que vai realmente fazer algo diferenciado e entregar resultado para a população. Falar um pouco de política, voltar a falar aqui da política. Sobre aplicativo. O aplicativo assim, sobre exatamente. Aplicativo. Eu acho que a preocupação nós estamos vivendo um momento que o governo federal tem uma política inversa, tem uma política de tentar taxar, de tentar, como está fazendo agora a questão do imposto sindical, obrigar as pessoas, né? Então está querendo voltar 30 anos atrás. E lá a gente está brigando pela liberdade, para facilitar a vida de quem quer empreender. E aí entra aplicativo. Tem muita gente hoje que sobrevive, que leva seu pão para cada dia dos aplicativos. E a gente está em contato, buscando ajudar quem quer empreender, quem quer trabalhar, ganhar seu dinheiro honestamente.
falar de política um pouco. Existe uma demora, eu posso dizer assim, na pré-candidatura. O PDT já definiu, né? É o Sarto. O próprio Roberto Cláudio já disse aqui neste microfone que ele não vai ser candidato, porque ventilou-se, né? Ou é o prefeito Sarto, é o pré-candidato do PDT. Mas o PT tem demorado. Houve um movimento agora de adesão do Evandro Leitão, indo para o PT. O PDT perdeu muitos nomes, como o senador Cid Gomes, seu colega, e muitos prefeitos. Essa demora, esses imbrólios em outros partidos, o senhor acredita que, claro, não vou pedir para o senhor comentar coisas de outro partido, mas isso tudo pode favorecer o chamado campo da direita, que já está organizado? Tem o senhor, tem o André Fernandes, tem o capitão Wagner. O povo pode olhar e ver uma instabilidade? Olha, a população quer resolver seus problemas. Ela não está preocupada com guerra, que usa inclusive essas coisas de máquina, que não é para estar sendo levada para a política, né? Eu vejo que a população está querendo cobrar, sabe o quê? Coerência. Coerência. Como é que a pessoa está num partido aqui que tem uma postura completamente diferente e daqui a pouco está num partido que ele criticava, está num partido que é diferente, entendeu? Eu vejo que a gente tem que ir para uma linha de buscar solução para as pessoas. Eu não estou preocupado quem está brigando, quem não está, porque a população está entendendo o jogo todo político dessa história, né? O que eu posso te dizer é que o PT é um partido que tem promovido uma irresponsabilidade muito grande a nível federal. A nível estadual, a gente está vendo a questão da segurança pública, né, a gestão, a inversão de prioridades nos recursos públicos, cargo para pai, cargo para mãe, cargo para a esposa, né? E a gente que banca tudo isso. E eu acredito, sinceramente, que esse governo da vingança, que é o governo que tem se postado dessa forma do Lula, todo mundo está vendo, não tem um plano de governo, não consegue fazer uma gestão que não seja de forma de um olhar para frente, é sempre no retrovisor, e a gente está cansado disso. A gente tem que buscar caminhos para atender as demandas ali do dia a dia, da saúde, da educação, da segurança. E eu repito, dinheiro não falta. O que falta é vontade, é gestão, é de não olhar a próxima eleição. Eu sou contra a reeleição, certo? Inclusive, quero dar uma boa notícia para quem está nos ouvindo. Depois de muita pressão lá no Senado Federal, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, deliberou aí para a gente debater e votar nos próximos meses, esse ano, o fim da reeleição. Eu ia perguntar isso para o senhor, se o presidente Rodrigo Pacheco falou justamente que pretende botar em votação. A minha pergunta ele tem mesmo isso lá pelo clima interno? Existe mesmo isso ou ele está jogando para a galera? Como é que é? Não, eu participo da reunião de líderes. Pode ter até outras coisas que se jogam para a galera e nós vamos saber nos próximos dias, por exemplo, com a caçada implacável aos opositores, a quem é crítico desse sistema, porque hoje o que a gente vive no Brasil é uma ditadura da toga, né? Para mim está muito claro, sem você olhar com nenhum tipo de animosidade, se você olhar friamente, com a razão, você vê que nós temos jornalistas, colegas seus, que estão exilados, que estão com passaporte retido, que estão com conta bancária congelada, né? Que estão com rede social. Você tem um senador hoje da República, Páscoa, zumbi, um senador que se o Tiago quiser trazer aqui na Jovem Pan para dar uma entrevista, ele não pode, é proibido por decisão judicial um senador dar entrevista, que não pode ter rede social. Onde é que já se viu um troço dele? Então nós estamos numa caçada, num momento de sombras, de trevas, mas eu tenho muita esperança, muita fé, que ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. O brasileiro está sofrendo com isso, mas esse sofrimento nós vamos traduzir jamais em revolta, jamais em violência. Esse sofrimento a gente tem que traduzir em mudança dos nossos representantes. E aí você tem prefeitura agora de Fortaleza, você tem vereadores, daqui a 2 anos você tem senadores, deputados federais, presidente da República também, né? E estaduais. Então eu vejo uma possibilidade de mudança a partir desse momento que a gente vive. E assim, como você tinha colocado,
Eu acredito que você falou sobre a questão da segurança, Da reeleição, né? Da reeleição, se é jogando para a plateia ou se não é jogando para a plateia. Existe a intenção mesmo. Na reunião de líderes que eu participo como líder do Novo, e o presidente está sempre junto com a gente lá nessa reunião, onde é deliberado que tipo de medidas nós vamos avaliar, já é ponto pacífico que a reeleição vai ser votada. Então, a gente vai ter finalmente o fim da reeleição no Brasil. Eu acredito que para o Executivo, pelo sentimento que eu percebo, eu voto a favor, inclusive, do fim da reeleição. E nós vamos ter também um calendário único. Pelo meu sentimento, acabar com esse negócio de eleição de 2 em 2 anos. Eu vejo um amadurecimento lá no Congresso brasileiro para que se tenha eleições gerais no Brasil. Isso vai dar uma segurança maior sobre todos os aspectos, na gestão municipal, na gestão estadual, na gestão federal, para que as coisas possam fluir sem tanta pressão. Gerais, tudo junto? Tudo junto. Olha que bacana. O custo que vai reduzir. Só de fundo eleitoral vai economizar 5 bilhões de reais por eleição, né? Só em custo de fundo partidário, só em custo de parar tudo, porque numa hora como essa, daqui a 3 meses começa a parar tudo lá no Congresso Nacional. Eu chamo o recesso branco. Não, 6 meses, vamos dizer. Começa a parar tudo. E o salário continua. Então você vai ter mais estabilidade para trabalhar. E com o fim da reeleição junto, então vai acabar aquele populismo. Eu vou aqui ficar fazendo benesse, dando privilégio, fazendo uma coisa que eu sei que está errado, né? Para continuar no poder. Então eu acredito que esse é um ponto muito positivo. São 4h51, dá tempo mais uma pergunta para o senador, deixei por último essa aqui. Tenho feito também a todos os pré-candidatos que por aqui passam, reforçando que a gente está recebendo aqui na Jovem Pan News Fortaleza todos os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Já fizemos quase a rodada inteira, só falta o deputado André Fernandes, que a gente está em contato constante com ele para ele vir aqui. Senador, para além da institucionalidade, que eu sei que os senhores respeitam isso, qual a relação do senhor com o governador Eumano de Freitas e com o prefeito José Sarto? Digo para além da institucionalidade, né? Ótima pergunta. Isso atrapalha as relações de emenda? Eu sei que as pautas muitas vezes são divergentes, até pelo chamado espectro ideológico, mas para além da instituição, como é a relação de vocês com o prefeito e com o governador? Inclusive recebi o prefeito, né, no ano passado, uma demanda que o Sarto trouxe, a gente procurou atender, né? E aquela coisa, sem uso eleitoral, absolutamente tudo republicano, é nosso dever. É meu dever ajudar Fortaleza, é meu dever ajudar Maracanaú, é meu dever ajudar Juazeiro, é meu dever ajudar Crateús, todos os 184 municípios, não aqueles onde eu fui votado. E não aqueles onde tem correligionários, absolutamente. É essa forma de fazer política que a gente sonha para Fortaleza, né? Que é uma coisa sem aquela troca de favor, sem aquela coisa da barganha, sem aquela, sabe, aquela promiscuidade. Então, o governador é humano, já tive com o governador, foi em Brasília, na reunião de bancada, fez as considerações, né? E a gente... eu respeito as pessoas, sabe? Eu vejo grandes equívocos nas decisões, né? Você ficar usando jatinho para cima e para baixo, para ir, inclusive, na reunião aqui da metropolitana de Fortaleza, pegar helicóptero, eu não acho isso razoável. Eu acho que é um mundo de fantasia, que a gente tem que dar o exemplo, mas respeito às pessoas. Eu acho que está faltando essa palavra, respeito, né? A gente precisa respeitar quem pensa diferente. O Brasil não aguenta mais polarização, não aguenta mais personalismo. Eu acho que o caminho tem que ser das ideias. Tem uma música que eu gosto muito, de rock, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de rock, e tem uma música do grupo Nenhum de Nós, que é a música Camila, que ela diz o seguinte: mas o ódio cega e você nem percebe. O que a gente vê hoje no Brasil é esse Fortaleza e Ceará, que era antigamente, porque nós construímos, inclusive, uma política de cultura de paz no futebol, quando eu fui presidente do Fortaleza, contei muito com a ajuda do Robson de Castro, né? E a gente conseguiu diminuir a violência no futebol com exemplo vindo de cima, respeitando o adversário. E é como na política, a gente pode ser adversário, sim,
É um querendo ganhar do outro nas ideias, no voto, mas jamais inimigos. Porque nós somos filhos do mesmo Deus, nós somos irmãos. Então, essa política a gente acredita que é diferente, de respeito às outras ideias. Eu não gosto de rótulo, né, de direita, de esquerda. Eu acho que a gente tem que fazer a boa política e aproveitar as coisas boas que são ideias aí. Eu não sei com o senhor na política como é, mas na comunicação, por exemplo, se tem uma notícia negativa do Bolsonaro e a gente fala aqui, o pessoal diz, é vermelhinho. O Brasil tá se dividido. tem uma coisa ruim do presidente Lula, aí fala, ixi, esse aí... Quer dizer, é complicado, você tem um bloco imenso de pessoas que está no meio disso tudo, que só quer viver a vida. Eu me insiro nesse bloco aí, que não está... Estou emitindo opinião aqui, desculpa, senador, mas acho que é uma reflexão importante. Tem um mundo de seres humanos que está aí, esse mundo está aí na vida e não está interessado nessa briga da militância. E saturou, não saturou? Que é um saco. É um saco, saturou, ninguém aguenta mais essa briga por política, por fulano de tal. Então eu acho que a gente tem que dialogar e buscar o que é de bom nas propostas, na integridade, sempre com ética. Sempre buscando fazer uma gestão eficiente, entregue para a pessoa. E esse é meu sonho. Se assim eu puder ser, se for à vontade, com total desapego de cargo, né? Eu vejo política como missão de vida, né? E estou me dedicando ao máximo para esse trabalho e eu espero, de uma forma, colaborar mais ainda com a cidade que eu nasci, se assim for à vontade do fortalezense. Muito obrigado, senador Eduardo Girão, pela sua vinda aqui. Foi um prazer conversar com o senhor. A gente repete, só falta agora para completar o ciclo dos pré-candidatos o deputado André Fernandes, com quem nós estamos em contato. Agradeço demais. Parabéns pela entrevista, Tiago. Eu que agradeço, a Jovem Pan News, Fortaleza, Páscoa. Você que está nos ouvindo aí com a sua paciência, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e vamos que vamos nessa jornada. O senhor falou em música, toda sexta-feira, rádio de notícia, tá? Mas toda sexta eu encerro o programa com um trechinho assim, pro ECAD não vir aqui. 10 segundinhos de uma música. E eu escolhi, o James já tá tocando aqui o trechinho dela, que é um clássico da música internacional, o John Secada. Só lembro dele. Claro. Com o Just Another Day, um trechinho pra gente encerrar no sextou. Muito obrigado, senador. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Trechinho de John Secada, Just Another Day, pra gente ir com o clima de sexta-feira. Tchau, minha gente. Até segunda. Obrigado.